Mais perto quero estar, eu sei ti, ainda que seja dor que me una a ti, sempre te suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, Deus de ti, mesmo vagando aqui na solidão, de longe a descansar, dormindo ao chão. Tem sonhos vão clamar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus de ti, minha cantará a ti, Senhor, eu aqui verei o teu favor. Ei, sempre te olhar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus de ti. Enquanto a morte enfim me vier chamar, os céus com o Senhor irei orar, então me alegrarei perto de ti, meu Rei, perto de ti, meu Rei, meu Deus de ti. Amém. Olá, amigos de estudos bíblicos. Estamos contentes porque a Bíblia tem falado ao nosso coração diariamente. Nós temos lido, aprendido, temos nos tornado mais íntimos de Deus. E hoje nós vamos juntos estudar um tema bem interessante. Para isso, eu gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias lá no livro de Colossenses. É uma carta do apóstolo São Paulo à igreja de Colossos, Colossenses capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 22 até o versículo 25. Hoje estamos no Novo Testamento, então vamos para o Novo Testamento. Colossenses capítulo 3, do versículo 22 ao versículo 25. E estudaremos sucesso profissional. Qual o segredo? Sucesso profissional. Qual o segredo? Bíblia aberta, então nós vamos ler o texto. Versículo 22. Servos, obedecei em tudo aos senhores desta vida, não quando vigiados, para agradar a homens, mas em simplicidade de coração, no temor do Senhor. O 25, versículo 23 e 24. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Versículo 25.
Quem faz injustiça receberá de volta a injustiça, e nisso não haverá exceção para ninguém. Bíblia lida, nós vamos agora então pedir a direção de Deus no estudo de hoje. Oremos. Como é bom, Pai, nós lemos a Tua palavra e ela ter falado ao nosso coração durante toda a semana. Nos sentimos fortes, firmes e temos recebido direcionamento para o nosso dia a dia. E agora estamos juntos na Escola Dominical. Fala conosco por ela, nos dê o alimento espiritual e usa a minha vida nesse momento para o alimento que necessitamos. Oramos e oramos em nome de Jesus. Amém. Sucesso profissional. Qual o segredo? Quando nós adentramos nesse universo muito trabalhado, né, os coaches estão aí para mostrar a nós, nós temos algumas frases assim de efeito e são importantes. Na vida profissional, gostei dessa, não dá para fazer o mínimo. É o que a orientação existe aí no universo profissional. Na vida profissional não dá para fazer o mínimo, esperando que o máximo, uma frase bem provocativa. Também olhando para esse universo de carreira profissional, de preparação, de motivação, de autoajuda mesmo, muitas vezes, nós temos aí a carreira. Então, para eu me dar bem na carreira, a orientação é: eu tenho que ter educação, a formação, tenho que traçar metas, tenho que ter visão. Tudo isso a gente encontra na orientação que nos é dada pelos coaches em relação à vida profissional. Valores, isso eu achei interessante. Que antigamente se pensava só no educação, metas e visão. Agora não, valores tem sido muito cobrado. Habilidades, é claro, aí estão as habilidades e também os interesses. Esta é a visão que temos hoje de orientação para a vida profissional de todas as pessoas, isso em nível de Brasil e nível internacional. Mas nós vamos trabalhar hoje e pensar um pouco no que Genivaldo Pires colocou. Do livro da vida profissional, eu gostei dessa frase também do Genivaldo. Muitas vezes em suas primeiras páginas são escritos inúmeros fracassos e erros, até chegar o capítulo do sucesso, que é o que nós vamos pensar hoje. Sucesso profissional, qual o segredo? No caso nosso específico, vamos dar uma olhada para ver qual é a visão bíblica, qual a orientação bíblica. Nós temos a orientação dos profissionais da área, mas qual a visão bíblica? Eu gostaria que a gente fosse analisar sucesso profissional, qual o segredo, em alguém que realmente na Bíblia teve sucesso profissional e o segredo dele. Nós temos aí o chamado operário padrão, o funcionário padrão, que é homenageado nas empresas, ganha toda uma festa e tal, aí, divulgação. Nós vamos fazer isso com o nosso operário padrão da Bíblia, que é o famoso José do Egito. Para ter uma ideia mais precisa, a vida do operário padrão, depois você pode ler em casa, aí com a família com mais tempo, é descrita lá em Gênesis, lá no primeiro livro da Bíblia. E está presente a história do operário padrão nosso lá no capítulo 37, 39 e 47. Dê uma olhadinha lá depois com bastante embasamento. E é claro, para eu trabalhar, fundamental eu ter um currículo. O famoso currículo vitae, que é em latim. E se você vai para o mundo empresarial internacional, o inglês, a mesma ideia, é CV, eles colocam CV, eles não falam currículo vitae, falam apenas CV, que é o currículo. Hoje também no português já não se trabalha mais, antigamente era obrigatório falar currículo vitae. Hoje não, é currículo, tá bom. No caso, para a gente conhecer o nosso operário padrão, vamos conhecer o currículo dele. Biblicamente ele era filho de Jacó e Raquel, ele era neto de Isaac, então ele está dentro dos patriarcas do Velho Testamento, da formação do povo de Deus, do povo de Israel, e bisneto de Abraão. Então veja bem, a genealogia dele aí, a formação dele está dentro dos patriarcas
do Velho Testamento. Aprendemos também que uma família grande, né? Eu acredito que hoje em dia não tenhamos mais famílias assim. Deve existir, é claro, toda regra tem uma exceção. Mas 12, eles eram em 12 filhos de Jacó. É claro, com duas esposas e duas concubinas. Isso, naquele tempo, se praticava, né? Hoje não, nós sabemos que isso não é o padrão, o correto. E nessa família, a família grande, nós sabemos que é problemática. E não sei se hoje as famílias são pequenas, mas os nossos avós, bisavós, eram de famílias grandes. E havia uma inveja, um ciúme dos irmãos, dos 10 irmãos, em relação a José. O Benjamim não, porque era o irmão dele. E era criança também, pequeno. Então, olha, a gente vê que os irmãos tinham inveja e queriam eliminar o destaque da família. É normal isso, tá? Até na vida profissional. E ele foi vendido como escravo, foi para o Egito, esteve na casa de Potifar, foi para a prisão e depois para o governo. E é interessante observar que esse operário padrão tem no seu currículo vitae, hoje, né, a gente analisa, a sua administração, veja bem, um bom administrador, salvou o Egito e, é claro, a sua família, porque era plano, propósito de Deus. Por isso, vamos pensar, em primeiro lugar, esse operário padrão, esse homem de sucesso profissional, e vamos começar a descobrir qual o segredo do nosso operário padrão, José do Egito. E o primeiro ponto importante a se pensar é que a prosperidade, ela sempre concorre com a mediocridade. Prosperidade, e você tem que estar apto a trabalhar também com a mediocridade que se vive. E, é claro, olhar com compaixão as pessoas que têm uma forma de pensar de forma medíocre, pequena. E a gente tem que ajudar essas pessoas até a melhorarem a sua visão. E aí nós observamos lá em João, capítulo 16, 33 do Evangelho, o texto diz: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então a gente tem que estar preparado porque as lutas estão aqui presentes na nossa vida. E prosperidade versus mediocridade, nós nos deparamos hoje com algumas colocações para se analisar, para se pensar. Nós vivemos hoje dentro de uma teologia chamada da prosperidade, principalmente no universo evangélico. No universo católico não há isso, mas no universo evangélico há. As pessoas procuram a Deus para prosperar. Elas trabalham a ideia de que Deus é um gênio, o gênio da lâmpada, que você faz pedidos a Deus e até bate o pé, exige e Ele te dá o que você pede. Isso não é bíblico, isso é uma... E você não vai ter problema, não vai ter dificuldade, isso jamais. Aí nós aprendemos no texto que Jesus falou: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo. Então nós temos que estar preparados que sempre virão problemas, dificuldades para o nosso crescimento espiritual. E Jesus diz assim: mas não tenho medo, eu venci o mundo. Então essa teologia da prosperidade que está aí presente e também da mediocridade, porque isso é uma teologia da mediocridade, é medíocre pensar isso. Olhar para Deus como se Deus fosse um gênio que você faz os pedidos e pede. Não é, nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus, não a nossa. E lembrando sempre que Jesus promete a nós que o seguimos: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós vamos passar por aflições. Mas o maravilhoso disso tudo é que Deus está conosco. O Pai, Filho e o Espírito Santo está presente conosco nas horas das aflições. Então isso é bíblico. E é isso que a gente vai ver no nosso operário padrão. Ele enfrentou probleminhas, aí a gente já percebeu que a inveja fez parte do seu universo. Agora, para nós hoje que estamos procurando o sucesso profissional, qual o segredo? A primeira coisa, qual é a sua meta no seu trabalho? Sem objetivo, sem meta, ninguém consegue ter sucesso profissional. Observemos que, como filhos de Deus, nós temos que ter sonhos, almejar sonhos, objetivos. Isso é importantíssimo. O livro de Hebreus, capítulo 11, o versículo 1, fala a nós temos que ter metas, temos que ter objetivos. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então nós temos confiança, temos objetivos, temos metas, colocamos-as diante de Deus, que é o mais importante. Agora, algo que me chamou a atenção no nosso operário padrão, o José do Egito, ele faleceu, e quando ele faleceu,
ele alertou, pediu, o seu corpo não foi, os seus ossos foram ali guardados, né? Guardados, e ele não quis ser enterrado no Egito, porque ele tinha um sonho, um objetivo de ver o seu povo fora do Egito. Então, olha, os ossos dele ficaram 400 anos sem ser sepultados, eles ficaram guardados. Então aí, porque ele aguardava um país melhor para o seu povo. Veja bem, mesmo morrendo, mas ele tinha esperança de ver algo melhor. Que é isso que nós temos que ter para com os nossos filhos, para com os netos, para com o nosso país, para com o nosso mundo. Nós queremos algo melhor. E ficaram 400 anos os ossos ali sem enterrar, porque ele queria que fosse enterrado, e Deus abençoou. 400 anos depois, o povo saiu do Egito e os seus ossos puderam ser sepultados na terra de Canaã, a terra que manda leite e mel, a terra prometida. Então veja bem, o operário padrão José tinha sonhos, tinha objetivos, e é o mesmo que nós temos que fazer. O segundo ponto importante nesse universo, sucesso profissional, qual o segredo? Primeiro, a gente tem que trabalhar com a prosperidade e com a mediocridade, vivendo presente, né, ali trabalhando, para que não sejamos medíocres. Mas, segundo ponto importante, para ter sucesso profissional, e o segredo do nosso operário padrão aí, José, compromisso com Deus. Isso não se ensina nas universidades somente ligadas à área de administração. Essa colocação fala de valores que são importantes, mas prioritariamente nós que queremos ter sucesso profissional, a primeira pessoa que a gente tem que ter compromisso, antes de ter com a nossa carreira, é com Deus. E a gente vê aí, no caso, que crer em Deus é crer que ao lado dele, então eu quero ter sucesso profissional, eu tenho que estar ao lado dele, com a ajuda dele, veja bem, eu poderei vencer. Só isso. Prioritariamente depois, Deus está a agir, a nos usar e fazer a sua vontade com a nossa carreira profissional. Por isso, nós aprendemos, né? A vitória vem do Senhor. É Provérbios, capítulo 29, versículo 31. A vitória vem do Senhor. E devemos, para que a gente possa ter esse compromisso com Deus, e eu tenho falado toda semana aqui com todos que participam da Escola Dominical online, e quando também faço presencial, a vitamina fundamental para esse meu compromisso com Deus, para eu ser também guiado, orientado na minha vida profissional, é o BO. Eu tenho que ter um BO, ou seja, diariamente, Bíblia e oração, para que a gente não fique engatinhando na vida espiritual. Veja bem, nós estamos hoje em 180 lições de escola dominical. Então veja quanta coisa nós aprendemos. Você pode rever as lições, compartilhar com as pessoas as lições, porque é importante. No caso aqui, é Bíblia e oração. A Bíblia fala comigo, Deus me orienta, e eu falo com Deus através da oração. Isso é prioridade. Primeira coisa, eu tenho um lema, e nos lugares que eu já trabalhei, comunidades que trabalhei, deixei esse lema, não sei se seguem, sem Bíblia não há café. Sem Bíblia não há café. E muitos, hoje, agora com as redes sociais, falam, olha, desde faz 30 anos que eu estive lá, 40, quase 40 em alguns lugares, eu mantenho o padrão e a minha vida tem sido uma vida direcionada por Deus e eu tenho sentido a direção dele em tudo. E carreira profissional também. Agora veja bem, algumas regras para eu ter a herança. Não é a herança que fala o texto, a alegria de ter uma carreira abençoada, como foi o nosso operário padrão, José do Egito. Colossenses 3:22, que a gente leu no início. Servos, obedecei em tudo aos senhores dessa vida, não quando vigiados. Nós temos compromisso, primeiramente com Deus, e depois com o nosso patrão. Nós temos que trabalhar. E aí? Para agradar a homens, mas em simplicidade de coração, no temor do Senhor. Eu estou ali servindo a Deus na minha vida profissional. Eu vou receber o salário no final do mês, posso ter promoções e tudo, mas prioritariamente eu tenho compromisso com Deus, porque Ele me colocou ali com planos, com propósitos. No 23 e 24, a gente leu o 22, Colossenses 3, 22, o 24. E tudo quanto fizeres, fazia de coração. Então ali eu estou bem, eu estou de coração feliz, como ao Senhor e não aos homens. Eu sempre alerto quem vai começar a carreira profissional, começa assim mais simples, vai desenvolvendo. Eu me lembro quando eu entrei a trabalhar como pastor, como professor, tudo começou na simplicidade. E ali,
sempre fazendo, dando o meu melhor e sempre querendo fazer o melhor para Deus, né? Desde quando comecei. E aí, ó, receberei do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor é servir. Nós estamos servindo a Deus, nós estamos por um período, viemos aqui, criados por Deus, salvos por Deus em Cristo Jesus, somos a família de Deus, somos amigos de Deus, para trabalhar por um período, tanto na vida espiritual quanto na vida profissional. E ainda, a gente observa aí na vida de José, nós temos aí dentro do currículo dele, ele foi vendido pelos irmãos, ele era filho de Jacó e Raquel, e observemos que ele foi parar na prisão, devido a uma calúnia, uma mentira da esposa de Potifar, que ele havia tentado abusar dela. Isso era uma mentira. Ela que queria que ele tivesse relação com ela, mas ele não quis, porque tinha compromisso com Deus. E a gente percebe aí que ele não era só membro do povo de Israel. Ele, na verdade, temia e obedecia a Deus. Então, nosso compromisso com Deus. Na vida profissional, a mesma coisa. Eu não posso fazer nada na empresa que desagrade a Deus. Eu acho importante a gente andar corretamente, honestamente, que a vida é abençoada por Deus. Nós temos compromissos com Deus, não com pessoas. E a gente observa lá em Gênesis 39, 2, o Senhor estava com José, de modo que esse prosperou e passou a morar na casa de seu senhor Egito. A demonstração estava aí, ele era um servo, um escravo ali de Potifar, do Egito, para quem ele foi vendido. E o próprio Senhor percebeu que ele tinha algo especial. Então quem anda com Deus tem algo especial, onde vai é abençoado. Porque ele tem compromisso com Deus, não porque ele está cobrando, exigindo de Deus, não. É natural, ele tem compromisso com Deus. E em Gênesis 39, 23, o carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José. O próprio carcereiro confiou no escravo, porque via que o rapaz era abençoado. Ele tinha um compromisso não só com ele, o carcereiro, mas com Deus. Porque o Senhor estava com José, ele concedia bom êxito em tudo isso. Aí a bênção, o segredo para eu me dar bem profissionalmente é compromisso com Deus. As pessoas querem serem abençoadas, ficarem ricas, viajar de jatinho, andar de Ferrari, viajar pelo mundo, mas elas esquecem que o mais importante é compromisso com Deus. Depois essas coisas são buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. É o que a orientação dada no Evangelho. E em Gênesis 41, 48 ainda, e ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos e guardou na cidade. Aqui é o momento em que Deus revela a Faraó os 7 anos de fartura que ia vir no Egito e os 7 anos de amargura, de sofrimento, de miséria. E José foi escolhido por Deus para ter essa sabedoria de revelar esse sonho ao Faraó do Egito. E ele conquistou com isso, saiu da prisão, foi parar no palácio. Né? Olha, fascinante, o compromisso com Deus, onde você vai, você é abençoado, seja numa prisão, seja num palácio. E o que aconteceu? Ele foi escolhido pelo próprio Faraó para ser o administrador do Egito. Ele estava abaixo de Faraó, estava na prisão, trabalhou, compromisso com Deus. Foi para o palácio, compromisso com Deus. O ego dele não era inflado. Ele sabia que o seu ego, quem estava no seu ego, o centro da sua vida não era ele próprio, mas era o próprio Deus. E o mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. O Egito foi salvo pela vida de José tendo compromisso com Deus. A sua família foi salva da miséria. Isso tudo é um plano de Deus, é claro, nós sabemos disso. A providência divina. Mas usado por um operador, por um trabalhador padrão, porque ele tinha um compromisso com Deus. E no livro de Atos nós temos a ver que a igreja que foi formada lá, depois que Cristo veio, formou-se a igreja. O Atos dos Apóstolos, quer dizer, eles aprenderam com Jesus e formaram a igreja, a verdadeira igreja, que é a igreja de Cristo. Hoje a gente tem várias denominações, todas ficarão aqui. Porque quando nós partimos para o céu, é um só rebanho e um só pastor. Mas veja bem, lá em Atos 10, 1, a gente começa a conhecer que os irmãos nossos, há 2 anos atrás, tinham vidas profissionais. Eram pessoas bem-sucedidas profissionalmente. Olha, e havia em Cesareia um homem, por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Ele era centurião. A Lídia, a outra que aparece no livro de Atos, você depois pode ver, dá um print aí, você pode ler com mais propriedade o livro de Atos. Era vendedora de púrpura, ela era uma pessoa que comercializava, era uma comerciante. Atos 16, 14.
Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura. Então fala púrpura, porque tem a doença púrpura, é claro, terrível, tem que ser tratada. Mas aí no caso era o tecido de púrpura, na cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Então veja bem, outra, nós temos, caminhando Atos 10, 6, eu peguei alguns apenas como para a gente citar aqui, para nós entendermos. Atos 10, 6. Este está com certo Simão, curtidor, olha aí, que tem a sua casa junto do mar, ele te dá o que deve. Então o Simão era curtidor, trabalhava no curtume, né? Trabalhava com peles, então, de animais. Então é interessante ver aí, nós observamos também a Dorcas. Então você vê aí homens e mulheres profissionais bem-sucedidos nas suas áreas de trabalho, eram valorizados pelo que faziam, isso é importante. Dorcas era ótima costureira. Eu achei, quando eu tive o privilégio, Deus abençoou, eu ganhei bolsa de estudos para ir para a Espanha, Inglaterra, Canadá e Estados Unidos. No Canadá eu me observei muito que todos têm um salário X. Todo mundo, é um pedreiro, é um médico. Todos, se são bons profissionais, se dão bem, são bem-sucedidos. É valorizado no mercado canadense, falando especificamente agora, nesse momento, como os outros também. Então vejam bem, você vale pelo que você produz, você é valorizado. E aí a gente vê, a valorização era uma ótima costureira. Não importa a função, você seja um médico, seja um moço da limpeza pública, uma jovem que é colaboradora nas casas ali, trabalha na atividade doméstica, o importante é compromisso com Deus, que é o que fundamental na vida de José como operário padrão, como há outros, a gente observa. Atos 9:36, olha aí. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas, aí fica melhor. Esta estava cheia de boas obras e esmola. Era alguém que vivia, era compromisso com Deus e fazia a sua vida profissional. Atos 9:37, e aconteceu naqueles dias que enfermando ela morreu e tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. Olha o que aconteceu. Atos 10, 9, 38. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. 39, Atos 9. E levantando-se Pedro, foi com eles, e quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas a rodearam. Olha como era essa mulher amada, porque ela realmente tinha compromisso com Deus e vivia a sua vida profissional intensamente, era bem-sucedida, chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera quando estava com elas. Então observe bem que o operário padrão, aqui tem compromisso com Deus, tem uma vida profissional abençoada, o compromisso dele é com Deus. Se você está aí, tem dificuldades na vida profissional, você tem compromisso com Deus? Porque esse é o segredo para que a gente tenha um sucesso profissional. Observe agora, o pregador, o Dr. Lloyd Jones, um grande pregador, ele tem material aí na internet, você pode ouvir, ler, assistir. Hoje os livros estão aí em PDF, gratuitamente, então é free. Então aproveite. Ele diz assim: cristianismo deve cobrir a nossa vida inteira e afetar todas as nossas relações. Nada que o cristão faça é igual ao que é feito pelo não cristão. Olha o que ele diz aí. Esse pode fazer as mesmas coisas, porém realiza de modo diferente. O cristianismo não se restringe aos domingos, é algo que se manifesta na atualidade. Eu não sou só cristão, a vida religiosa só no domingo. Eu sou sagrado no domingo e secular. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Não existe isso. Eu sou inteiro. Vamos dizer, holisticamente, eu sou inteiro, completo. Então eu sou uma pessoa que tem uma vida bem-sucedida porque tem um compromisso com Deus. Esse é o segredo. Agora observe que, em terceiro lugar, né, a gente viu aí prosperidade versus mediocridade. A gente viu aí como vencer. Compromisso com Deus. Aí começamos a entender o sucesso profissional de José. Qual o segredo? E os outros que nós citamos aqui. E eu poderia citar muitos. Se você for biblicamente estudar o assunto, você vai encontrar muitos. Até desafio você, estude como é mostrada a vida profissional das pessoas que têm compromisso com Deus e têm sucesso. Agora, imitando José. Então, se eu quero realmente ter sucesso profissional, e qual é o meu segredo? Vamos ver o que aprendemos com José. Colossenses 3:23. Tudo quanto fizeres, fazer de todo o coração para o Senhor. Então, esse é o segredo. Eu vou lavar uma louça, eu vou lavar uma roupa, eu vou trabalhar numa empresa, eu vou trabalhar lá na plataforma de petróleo, eu vou ficar
dias lá no alto mar, tudo feito com de coração. E não para homens, sabendo que receberei do Senhor a recompensa da herança. Vai ser bem abençoado, vai ter galardão no céu, mas não vivemos por isso, né? É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Nós estamos servindo a Deus. Então, prioritariamente, eu não sirvo aquele patrão, eu sirvo a Deus. É com ele que eu tenho compromisso. E daí Deus me colocou para trabalhar com aquela pessoa, ser uma bênção na vida daquela pessoa, ser uma bênção na vida dos que estão ao meu redor, ali naquele local. E tudo o que fizerdes, estou repetindo o texto que a gente leu inicial, fazei-o de todo o coração como ao Senhor e não a homens, sabendo que receberei do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Aí, estou repetindo o texto, não tem problema. 25. Quem faz injustiça receberá de volta a injustiça, e nisso não haverá exceção para mim. Lembre-se bem, injustiça terá ação de Deus contra ela. Seja uma pessoa de alto padrão, uma pessoa mais simples ou classe média, independente da etnia, independente do país, da religião, injustiça é abominável diante de Deus e terão consequências. Mas quem praticar, eu tenho receio. Essa semana eu estou lendo o livro de Isaías e tem me assustado muito ver como é a colocação feita ali. E algumas pessoas são tão condenadas por Deus que elas não merecem viver. É tão triste observar isso. Ali o Isaías mostra, elas vão morrer, elas vão pagar, elas vão para outra vida, vão estar com Deus, mas elas não vão mais ter direito a viver. É triste isso. E há pessoas com comportamentos hoje que a gente fica a pensar, né? Não querer isso para elas, mas a pensar que elas deveriam avaliar. E trabalhe para Deus, porque Ele é o melhor patrão. O nosso melhor patrão é Deus. Estou aqui para servir a Deus. Eu chego da empresa, é difícil, o ambiente está complicado, as pessoas são difíceis de lidar, a relação interpessoal é complicada, mas eu estou trabalhando para Deus, estou ali naquele local com o objetivo de realmente ser um instrumento de Deus para abençoar aquelas pessoas que estão ali ao meu redor. Ele, no caso, o nosso padrão aí, José do Egito, ele iniciou cedo. O pai dele era rico. Eu não vou ler esse texto que é longo, depois você lê aí, com tempo aí, Gênesis 30, do 43 até o 37:2. Dá uma lidinha aí do 30 ao 37. Aí um desafio, uma lição de casa para você aí da nossa escola dominical online. Ler hoje aí Gênesis 30, do 30 até o 37. Ele começou a trabalhar com o pastor aos 17 anos. Olha aí, observe bem, 17 anos eu estava trabalhando. A tragicidade hoje, já falei em outros estudos, a geração atual não quer trabalhar. Aquilo que eu falei na última aula. A geração no espanhol é nini, no inglês, no português, nem. Nem trabalha, nem estuda. Então nós temos que trabalhar com a cabeça dos nossos filhos. Nós temos que trabalhar, o trabalho dá sustento, o trabalho dignifica o homem. O próprio Deus trabalhou 6 dias e descansou no sétimo. Então, observe bem, ele tem que ter um dia para descansar. E você pergunta, mas por que a gente não guarda o sétimo dia? Porque não, o sétimo dia é a criação, comemoração da criação. O domingo é a ressurreição de Cristo. Então, por isso nós guardamos o domingo. Ele não ressuscitou no sábado, ele ressuscitou no domingo, primeiro dia da semana. E a partir daí, nós começamos, porque o domingo comemora a ressurreição de Cristo. Sábado, a criação, maravilha. Mas o domingo é muito mais importante, porque é a vida eterna que eu tenho. Observe bem aí que, segundo, um ponto importante é imitando José. Ele iniciou cedo, segundo, faça sempre mais do que se pede. É trágico isso, a gente observa. Os funcionários hoje não têm prazer de fazer mais. E isso nós temos que ser proativos. A minha irmã está lecionando para uma moça, ela leciona inglês, ela já é aposentada como professora de matemática, mas ela tem agora trabalho com inglês. E ela leciona para uma moça que está viajando para o mundo, né? O mundo em navios. Né? Ela trabalha no navio, então ela está passando essa temporada aqui na região. E ela tem aulas de inglês com a minha irmã. E ela fala, olha, eu trabalho no navio, tem filipino, todas as nacionalidades, indiano, brasileiros mesmo, mas só faz o que está ali. Depois, deu a hora, cai fora. Quer dizer, não, ela falou, o que me chama a atenção, eu estou preservando meu trabalho na empresa, eles querem que eu volte, por quê? Ela vai voltar agora, ela vai ter que chegar em Israel para pegar o navio em Israel. Tudo pago pelo navio, porque eles têm prazer de ter uma funcionária que faz mais do que pede. O preguiçoso trabalha sempre pela metade.
deixa algo para depois, mas José não era assim. Gênesis 37, 11, olha aí. Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo. O irmão tinha ciúme por ele ser uma pessoa proativa, uma pessoa que pensava, tinha compromisso com Deus. Os irmãos não tinham compromisso com Deus, como ele o tinha. 37, 12. Como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, olha o que aconteceu. Perguntou Israel a José, não apacentam teus irmãos? Israel, no caso Jacó, e graças a Deus já tinha sido transformado. O nome Jacó, suplantador, Deus o abençoou, passou a chamar Israel, que quer dizer príncipe. Não apacentam teus irmãos rebanho em Siquém? Vem enviar-te-ei a eles. Respondeu José, eis-me aqui. Olha aí. Disse-lhe Israel, vai agora e vê se vão bem teus irmãos no rebanho e trazem-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom e ele foi a Siquém. E é claro, gente, injustiçado, porque ele foi vendido para o Egito, foi para a casa de Potifar, e ali injustiçado, né? Porque a mulher caluniou, inventou algo que não era verdadeiro. Um fake news em relação a José. Foi despedido, ele era, veja bem, ele era uma pessoa que tinha a confiança inteira de Potifar, ele era mordomo da casa, ele tinha a administração, menos a esposa. Ela quis que ele transasse com ela. Né? Ele não quis fazer isso porque ele tinha compromisso com Deus. Tudo tinha sido colocado nas mãos de José naquela casa por Potifar, menos a esposa. E olha o que aconteceu. Foi despedido sem aviso prévio. E as pessoas não têm gratidão nenhuma. Indo para a prisão, não passa os dias sem atividade ou descansando. Não fica na prisão descansando, passeando. E olha lá, a gente vê no texto, né, dizendo, 39, 21. O Senhor, porém, era com José, ele foi benigno e lhe deu mercê para ele fazer. Então, a pessoa, onde for colocada, seja injustiçada, seja tratada mal na empresa, às vezes com chavos, não se preocupe, Deus está com você. Olha o que aconteceu com José. Foi parar na prisão. Lá foi abençoado, o carcereiro estava com ele, vendo. Gênesis 39, 22. O qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer. Olha bem, aquele operário padrão, tinha compromisso com Deus. E olha o que aconteceu aí. Então nós temos que imitar José. Foi para a prisão, foi trabalhar na casa de Potifar, fez o trabalho adequado. Foi para a prisão, a mesma coisa. Observe no capítulo 39, versículo 22. O qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer. Entregou os presos nas mãos de José, porque ele tinha compromisso com Deus. E nós temos que imitar José nesse processo. Onde estivermos, fazemos o nosso papel da melhor forma possível. Porque não estamos servindo a homens, mas servindo a Deus. É o que o texto-chave fala para nós hoje. 39, 21. O Senhor, porém, era com José, ele foi benigno. E lhe deu mercê perante o carcereiro. E isso é a coisa mais importante. Eu li o 21 agora, complementei com o 22. E observe, o 23. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José. Gente, entregou para um preso. Será que seria possível hoje entregar a prisão para um preso administrar? Hoje, na atualidade? Inimaginável. Mas naquele período ali, compromisso com Deus. E hoje nós temos conversões maravilhosas dos presídios. Eu louvo a Deus. Louvo a Deus. Quando eu leio o livro do Drauzio Varela, que falava do Carandiru, e ele tem um capítulo intitulado para a ala evangélica, foi uma bênção. Deram testemunho quantos se converteram ali naquele local. E hoje, quantos estão nos presídios se converteram, conhecendo a verdade, sendo transformados e possivelmente podendo até imitar o José do Egito dentro de um presídio. E nenhum tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele e tudo que ele fazia o Senhor prosperava. Veja aí o segredo. Sucesso profissional, qual o segredo? É a bênção de Deus em tudo que a gente faz. Porque nós temos um compromisso com Deus. E nós estamos trabalhando para Deus e não para homens. Porque isso aqui é tudo passagem. Nós estamos passando por um período aqui e logo estaremos com Deus. Agora vejam bem, bom profissional tem oportunidade. E ele aproveita a oportunidade. Né? Como o provérbio popular, toma um limão, faz uma limonada. Não é? Então, quer dizer, aproveita a oportunidade. Tem um copo, né? Meio cheio, meio vazio. Depende da visão que a gente possa ter. Agora, o bom profissional
tem oportunidade. E aí no caso de José, a gente aprendeu ainda uma outra coisa, imitando José, humildade. Desempenha qualquer tarefa. Ele foi para a prisão, fez o papel dele. Foi para o palácio, trabalhou lá na casa de Potifar como um empregado doméstico, porque o trabalho dignifica o homem. Olha o que diz Provérbios 21, 25. O preguiçoso morre de tanto desejar e nunca pôr as mãos no trabalho. Hoje os nossos adolescentes, crianças, estão preguiçosos, não querem fazer nada. E essa vida sedentária, presa à tecnologia, está destruindo a vida do jovem, está destruindo a sua visão de mundo e também a vida profissional. É uma batalha, é uma luta. Todos nós estamos profissionalmente onde estamos porque batalhamos. Nada caiu do céu. Observemos que ele era honesto. Isso é chave para eu me dar bem no serviço na atualidade. Seja honesto, com ou sem patrão. A gente vê isso em Gênesis 39, 11. Recusa deitar-se com a mulher do patrão, gente. Ele tinha compromisso com Deus. Não vai. Recusa fazer algo desonesto. Não faz, mesmo que perca o emprego. É chave isso. Mesmo que perca o emprego. Ele perdeu o emprego. Ele estava numa boa posição ali, comia do bom e do melhor, vivia naquela casa administrada, de repente foi para a prisão. Mas ele recusou a desobedecer a Deus. Ele tinha compromisso com Deus. Quantos estão hoje em tragédias e a gente vê expostas tragicamente aí nas redes sociais e sem dó, né? Sem dó as narrativas colocadas na atualidade, né? Em relação às pessoas que praticam isso, caem na tentação, são levadas e esquecem do compromisso com Deus. E muitas vezes nunca tiveram também, que é o pior. E observe que aí, Gênesis 39, 8. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor, olha aí, tem-me por mordomo o meu senhor e não sabe o que há em casa, pois tudo que me tem passou ele as minhas mãos. José era um homem viril, uma pessoa numa auge da sua vida, potencialmente, fisicamente, mas o compromisso era com Deus. E olha o que ele diz ainda à mulher, orienta a mulher de Potifar, aquela louca, perdida. Gênesis 39, 9. Ele não é maior do que eu nessa casa e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria também a maldade e pecaria contra Deus? Muitas vezes nós fazemos isso nas empresas, damos golpes. Como você tem coragem? Porque é trágico, você dá golpe na empresa, você afeta todo mundo, a empresa e a sua família. Os seus filhos que vão para a escola com aquelas caras tristes, sendo ridicularizados pelos colegas, fazendo bullying com eles. Eu, quando vejo notícias dessa envergadura, olha o termo antigo, eu sou jurássico, vejo notícias, eu fico pensando na família, na triste situação, expostos aí nas redes sociais, porque não tem dó. Os jornalismos, os sensacionalistas estão aí sem dó, não tem piedade com as pessoas, nenhuma. E as pessoas na sociedade são assim também. A sociedade, as redes sociais mostram o que é o ser humano. O ser humano sem Deus não tem dó nenhum do outro. E nós estamos vendo os dias bíblicos, o amor se esfriaria de quase todos. E é o que a gente sente hoje aí pelas redes sociais. Também, ainda ele continua, olha, dando sermão, orientação para a mulher de Potifar, aquela louca, pervertida. Falando ela a José todos os dias e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela. Era insistente a mulher. Vem para a cama comigo, vem, vamos dormir, vamos pecar. Imagine pecar contra Deus. Se você é casado, sai com uma mulher, com um homem, uma mulher casada com um homem, é adultério. Se você é solteiro, transa com pessoas, é chamado biblicamente fornicação. Deus não abençoa nenhuma relação que não seja sexual dentro do casamento. É abençoado, fora do casamento é amaldiçoado. É triste falar isso, mas é bíblico, não sou eu que estou falando, é biblicamente. Gênesis 39, 11. Sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender os negócios e ninguém dos de casa se achava presente. Aí é a hora de dar o golpe no coitado. Por isso não fique sozinho com as pessoas. Hoje em dia, mesmo vai a médicos, não fique sozinho com ninguém. Porque hoje, se tiver câmera é melhor, porque a situação está complexa. Olha o que aconteceu com José, o nosso operário padrão. O exemplo para nós. Sucesso profissional, qual o segredo? Não infringir as leis de Deus e também a dos homens. Então ela o pegou pelas vestes e daí ela, é a minha hora, vou aproveitar o momento. Deita-te comigo.
Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo, deixou ali e ela usou como prova as suas roupas, como se saiu dali, usou para acusá-lo de raiva, de ódio, de inveja. Então, olha, isso é normal, tá? Na vida profissional, a inveja, ciúme, a competitividade é normal, mas você faz tudo, age tudo para agradar a Deus, porque em nós há a verdadeira religião. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo a si mesmo. Jamais fazemos nada que abone, que atrapalhe a nossa intimidade com Deus e nem com o nosso próximo. Agora, observe. No primeiro emprego, José foi ajudante do pai. Ele trazia as más notícias. Então a gente começa aí a conhecer a história do operário padrão. Gênesis 37, 2. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava o rebanho com seus irmãos. É o primeiro emprego dele. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ele era verdadeiro, ele falava a verdade. Não é que ele queria, mas era, infelizmente, o comportamento deles não era um comportamento adequado. Quem é desonesto com o seu horário de trabalho está roubando o tempo profissional. Então, não esqueçam disso. Olha lá. Quem é desonesto está roubando. Provérbios 24, 30. Eu andei pelos campos e plantações de uva e um homem tolo e preguiçoso. Então, cuidado. Você está recebendo para trabalhar. Então, veja aí, tem que trabalhar, usar o tempo, não ficar no cafezinho ou ir no banheiro toda hora. Deus está vendo tudo. Então, isso é importante. O patrão, hoje nós temos, as empresas são obrigadas a colocar câmeras. Eu trabalhei 30 anos na escola Plínio Rodrigues de Moraes, em Tietê. Quando começamos lá, não tinha câmera nas salas. Terminei, o último dia dei aula na escola, teve o último dia de aula que dei na escola, e é tão interessante que saí daquela escola num transporte de bombeiros, numa ambulância de bombeiros, no SAMU, porque eu tive dengue, né, e ali eu passei mal na escola com a dengue, né, então não sabia, né, fui descobrir depois. Mas sair da escola foi engraçado, eu posso contar isso. Eu entrei maravilhosamente bem da escola e saí no SAMU, né, em relação à dengue que estava ali presente. Cuidado com a dengue, que ela está aí presente, vamos tomar o cuidado. Mas em todo aquele período não tinha câmera nenhuma. Mas quando eu saí, se você for procurar lá, tem as câmeras mostrando Joani saindo, né, sendo levado para o hospital com o caso da dengue, que eu até perdi os sentidos na escola por causa da dengue. Então, mas não tinha câmera, e hoje todos com câmera. Estão ali sendo observados, vigiados e tal. Mas aquele que serve a Deus, ele trabalha com câmera ou sem câmera, porque Deus está vendo tudo. Isso é importantíssimo. Efésios 6:5. Vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Porque Deus está vendo. Deus é onisciente, sabe de tudo. Onipresente, está presente. Né? E onipotente, é claro, tem poder sobre tudo. Efésios 6:6. Não servindo à vista, como para agradar a homem. Gente, nada de aparência. O cristão não tem aparência. Mas como servos de Cristo, fazendo de coração, a vontade de Deus está ali presente. Eu dava aula, a mesma aula que eu dava há 30 anos atrás, sem câmera, a mesma que eu dava até o último dia, que eu saí de Tchauzinho, numa ambulância do SAMU, em busca de cura, é claro. O último dia da escola. Tem isso gravado na minha história. Efésios 6:7. Servindo de boa vontade como ao Senhor, não como a homens. Nós temos que trabalhar para Deus. Deus está conosco e fazer o nosso papel. E se Deus nos colocou, onde Deus nos colocou, seja como presidente de uma empresa, ou seja como funcionário mais simples de uma empresa, eu estou ali para fazer o meu papel, para servir a Deus. O 8 de Efésios 6. Sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Deus está vendo tudo. Deus vai abençoar, vai dirigir, vai conduzir a vida da pessoa em tudo que ela fizer. Que o mais importante é a bênção de Deus. Sem a bênção de Deus, você pode morar num palácio sem a bênção de Deus. Você pode morar numa casa mais simples com a bênção de Deus, ou pode morar num palácio com a bênção de Deus, é maravilhoso. Ou numa casa mais simples com a bênção de Deus. Sem ela, não tem sucesso profissional. E aí a gente vê o segredo de José. E deixa marcas positivas. Olha lá, Gênesis 39, 5. Isso aí é José, vosso operário padrão de hoje. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do Egito por causa de José. Olha bem, a empresa é abençoada por causa da nossa presença ali. A casa ali é abençoada por causa da presença
nossa. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. As pessoas que estão ao nosso redor são abençoadas por causa do nosso compromisso com Deus. A empresa, com pessoas de compromisso com Deus. Isso é uma bênção, é uma alegria dada por Deus. Pessoas compromissadas com Deus. O local, tudo que ela está ali, não as pessoas que se dizem, né? Dizem de Deus, falam de Deus. Deus abençoe. Mas, na verdade, o coração não está com Deus, porque o mais importante é o coração. Coração que tenha Cristo como seu Senhor, como seu Salvador. Isso é o mais importante. Tem a presença do Espírito Santo, que santifica a sua vida. Nós já estudamos isso na última aula. Dá uma assistida lá. Nós temos um exemplo da escrava de Naamã. Isso lá no livro de Reis. Sendo pequena diante do comandante, onde ela foi, ela leva o reino de Deus. Ela foi levada cativa lá, e olha o que diz o texto, 2 Reis, capítulo 5, 1 a 4. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, ela foi levada para a Síria como cativa. Era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque ele, o Senhor, dera a vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Aqui o povo de Israel está sendo castigado por não servir a Deus. Foram levados cativos. Que Deus age, não esqueça disso. Não se preocupe. Saíram tropas da Síria, agora o verso 2, nós estamos lendo 2 Reis 5, agora o verso 2. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Nem o nome da menina nós temos. Uma serva cativa. E o que aconteceu? Olha lá. Onde ela estava? Ela foi bênção naquele local. Mesmo como escrava ali na casa, trabalhando nos serviços domésticos. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse dentro do profeta que está em Samaria e ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Olha, onde ela estava, no serviço mais simples, ela falou do poder de Deus. E Naamã teve a oportunidade de ir até Israel e ser curado da sua lepra. Chegou lá, com a empáfia toda, o profeta mandou ele se lavar no rio. Ah, mas tem rio lá na nossa terra? Vai, se lavou, e ele foi curado da sua lepra. Então, onde a pessoa foi, ela é bênção para as pessoas. Seja uma posição altíssima, seja um jogador de futebol, aí que vai para os campos do mundo, ou seja uma pessoa que vai lá para a roça, trabalhar lá no lugar mais simples, ele é bênção. Há patrões que não desejam conhecer o Senhor Jesus pelo péssimo procedimento do funcionário que diz ser cristão. Isso me assusta. Hoje em dia, todo mundo se diz cristão, mas o comportamento comprova. Pelos frutos os conhecereis. Não é pelos dons. Né? Pelos dons, isso não quer dizer nada. Dons não quer dizer nada. Jesus Cristo diz, pelos frutos. Maçã, da macieira, maçã, laranjeira, laranja. Pessegueiro, pêssego. Cristão é a mesma coisa, é o comportamento. Amor, alegria, esse é o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. Isso mostra se a pessoa é cristã ou não pelo comportamento. Mateus 5, 16 nos diz: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Então, nós não ganhamos o céu pelas boas obras, isso tenho certeza. Obra nenhuma vai me dar o céu, porque é pela graça, né? Vocês são salvos pela graça de Deus. É algo gratuito dado por Deus. Né? Um dom dado por Deus que é a fé. Que me dá, eu creio em Jesus Cristo, recebo o perdão, recebo o Espírito Santo e me eterno. Isso me dá salvação. Agora, as obras refletem se eu realmente tenho a Deus de fato de coração. E aí a gente vê coisas importantíssimas para a vida de um profissional. Que sucesso profissional. O segredo de José, qual o segredo? É o tema de hoje. Ele tinha tudo isso. Ó. Ele era honesto, tinha uma vida de santidade, ou seja, uma vida separada por Deus. Se quiser entender isso, santidade, assista o estudo 179. Eu fiz a pergunta o que é santo. Dá uma olhada lá. A amizade, já fiz estudo sobre amizade também, tem lá. Simpatia, disposição. Isso realmente é alguém que tem sucesso profissional. E o segredo é vida com Deus. Enfrenta a prosperidade, não é levado por ela, e também a mediocridade,
vamos dizer assim, mantém o seu compromisso com Deus, que é o segredo, e se torna um exemplo para nós. É o que a gente está vendo aí, imitando a José. E em todo ambiente é possível frutificar, até na casa de César. A gente vê na Bíblia Filipenses 4:21, olha o que diz lá. Saúdem a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. E a gente observa aí que era a casa de César, o imperador. Dentro da casa de César, o imperador romano totalmente pagão, as pessoas floresciam, viviam a sua vida, tinham compromisso com Deus e eram abençoados, abençoando o lugar e abençoados também. Confiança, aguarde a justiça de Deus. Tempo longo passou entre a escravidão de José até o governador do Egito. Ele foi injustiçado pelo irmão, invejosos, venderam, foi para o Egito, fez o papel, e da prisão até ser governador, houve um longo período. Mas ele confiou em Deus, aguardou a justiça. Às vezes nós somos injustiçados nos nossos trabalhos, na nossa vida profissional, na vida social, somos injustiçados. Mas lembre-se, Deus está vendo tudo. Na hora certa ele age, como aconteceu com José. Lá na prisão, foi bênção e chegou o momento certo que ele foi usado por Deus, foi trazido para o palácio. Era o único que podia revelar o sonho de Faraó. Os 7 tempos de amargura, 7 anos de amargura, 7 anos de fartura, ou fartura, depois amargura. E ele foi aí trabalhado, ele confiou. E a sua trajetória dentro dos seus irmãos, que foram algozes com ele. Mas vejam bem, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Olha Romanos 8:28 aí para nós. Tem gente que não acredita, olha aí, ó. Gênesis 45:7. Deus me enviou na frente de vocês a fim de que ele, de modo maravilhoso, salvasse a vida de vocês aqui nesse país e garantisse que teriam descendentes. Veja bem, ele entendeu. Tudo que aconteceu tinha um propósito. Vocês me venderam, vocês estavam fazendo algo, pensando que estavam fazendo algo, mas Deus estava agindo naquilo tudo. Permitiu isso. É a vontade permissiva de Deus, que nós chamamos teologicamente. Permitiu que ele fosse vendido para que ele chegasse no Egito, passasse todo aquele momento tal, e fosse usado para salvar a vida deles, porque eles ficaram com medo. Aí é o texto, se você ler Gênesis 45, eles estavam com medo que o pai havia morrido, que José ia se vingar deles. Olha bem, dava na cabecinha, o sentimento de culpa, né? Entendeu ali? E José mostrou o perdão a eles, salvou as suas famílias, e foi bênção na vida deles e na nossa vida também. Porque aí nós temos aí José, a exemplificação de Jesus Cristo, né? Yosef, aí Jesus Cristo, que veio, pagou pelas nossas dívidas e nos deu a vida eterna. E vamos morar na Canaã celestial, eterna com o nosso Deus. Agora veja bem, Gênesis 45:8, ele diz: assim não fosse vós que me enviasse para cá. Olha bem, vendo a providência de Deus em tudo. Vocês me venderam? Não foi vocês. Senão Deus que me tem posto por pai de Faraó. E ainda colocou lá ele como pai de Faraó. E por senhor de toda a sua casa e como regente em toda a terra do Egito. Olha bem, aonde Deus atua. Quando Deus tem propósito, quando vivemos os propósitos de Deus, temos compromisso com Deus, Ele usa a gente sem a gente menos esperar. Vamos parar em lugares profissionalmente onde a gente menos espera. E escolheu o nome do próprio filho. Olha que interessante, um exemplo para nós estamos imitando José, que é o terceiro ponto do estudo. Sucesso profissional, qual o segredo? Gênesis 41:52. Ao segundo filho chamou Efraim, olha aí, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Deus me fez prosperar na terra onde... O próprio nome do filho simbolizava o que Deus havia feito na vida dele. A confiança desse homem que tinha um sucesso profissional e o segredo dele era o seu compromisso com Deus. Por isso, concluindo a meditação de hoje. Olha, avaliemos aí e envie essas mensagens para muitos lugares, muitas pessoas. Porque a gente pode abençoar a vida delas, somente em relação à vida profissional aí em questão. Eu gostaria até de compartilhar, nós temos, eu sou natural de Piaí, da minha cidade, nós temos muitas pessoas que foram para o mundo. E nós temos hoje a alegria de ter o pastor Jaime Cisterna. Ele era filho do pastor Onofre Cisterna, um homem que trabalhou com orfanatos na cidade, foi o primeiro a desenvolver esse trabalho com crianças, e hoje a gente tem frutos, pessoas na sociedade apiaense que são
frutos que moraram nesse orfanato e hoje são verdadeiros profissionais. Ele hoje está tendo o privilégio de trabalhar pelo mundo em um trabalho especial, que é trabalhar com pessoas carentes na África, em todos os continentes. E hoje ele está em Curitiba. Eu até espero, se você mora em Curitiba, vá até lá assistir, eles estão fazendo um trabalho. O neto do reverendo Billy Graham, o grande Billy Graham, o neto dele, William Graham, está a pregar hoje em Curitiba. Dá uma olhada aí nas redes sociais, você vai saber. E ele, o pastor Nova Cisterna, ele deu uma entrevista para minha irmã, tem lá no canal da minha irmã, se quiser assistir a entrevista, é interessante. Pastor Jaime Cisterna, ele comentando que, de repente, convidaram ele para fazer esse trabalho de intérprete, como ele é brasileiro, e hoje está lá em Curitiba, né, interpretando o William Graham. Ele nem esperava isso, olha. Ele veio de uma cidade pequena, Piaí, hoje está lá. Pelo mundo ele tem sido usado nas cruzadas de Billy Graham para levar a mensagem, e ele hoje está sendo intérprete. Então Deus está usando a pessoa onde ele se coloca. Então uma vida profissional bem-sucedida não está isenta de problemas como inveja. Então não se preocupe, você vai ter muita inveja, muito ciúme e tal. Agora, o diácono Estevão, que prova muito bem isso, enfrentando aí quando ele deu o testemunho, e ele citou o próprio José. Por isso que eu quero terminar aqui na nossa conclusão, lembrando, Atos 7 e 9. Os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito. Mas Deus estava com ele. Olha, não se preocupe com as injustiças, com as coisas terríveis dentro das empresas e tal. Não se preocupe, Deus tem sempre um lugar para te usar. Atos 7 e 10. E o libertou de todas as suas tribulações, dando a José favor e sabedoria diante do faraó, rei do Egito. Este o tornou governador do Egito e de todo o seu palácio. Veja aí o que é um operário padrão, compromissado com Deus, na sua vida profissional, sendo de sucesso. Façamos do nosso trabalho um culto a Deus, uma oportunidade de servir aos outros. É claro, nós somos fanáticos, ficar pregando Deus dentro das empresas, pregando Jesus Cristo dentro das empresas. Jamais. Nós vivemos Jesus, trabalhamos em Jesus ali na empresa e a nossa vida reflete e conquista as pessoas para Cristo. José vem de uma palavra hebraica que significa, olha, o próprio nome José, Yahvé acrescentará. Ou então, que Yahvé adicione. Então, veja bem, e a vida dele só foi, acrescentou e nos abençoou hoje no estudo que estamos a fazer. Por isso, olha, sejamos instrumentos de Deus em nossas atividades profissionais. Concluindo, então, o nosso estudo, que realmente possa falar no nosso coração, compartilhe com as pessoas, entrem no canal, esse canal que nós temos aqui. Quanto mais, eu não sabia disso, por isso que eu nunca pedi. Entrem nesse canal, cliquem lá, inscreva-se no canal. Toque até o sininho, estou fazendo propaganda. Porque quanto mais tiver, não sabia disso, pessoas inscritas no canal, mais o YouTube divulga a mensagem. E é um trabalho de evangelização que você pode fazer, me ajudar aí. Porque tudo aqui é gratuito. O canal é gratuito, não tem renda, não tem economia, nada econômico, é tudo para a glória de Deus. Por isso, vamos encerrar. Que Deus abençoe. Desculpe, amém. Vamos encerrar então com o hino da Fanny Jane Crosby, que veio lá em 1820 a 1915 cantando. Vamos nós trabalhar! E o William Hold do ano de 1875. Então veja bem aí, e o que diz o texto. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, e o mestre seguir no caminho dos céus, com o seu bom conselho e o vigor renovar, dirigentes fazendo o que ele ordenar. Segunda parte. Vamos nós trabalhar e os famintos fartar, para a fonte os sedentos depressa levar. Só na cruz o Senhor nossa glória será, pois Jesus salvação por seu sangue nos dá. E a última parte. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, que a coroa de glória nos dá lá nos céus. A mansão dos fiéis sempre eterna será, pois Jesus salvação inefável nos dá. E vamos cantando sempre o refrão, o coro. No labor, sem cessar, a servir a Jesus, que aprendemos hoje, como José, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Antes de cantarmos, nós vamos orar, agradecer a Deus por tudo. Vamos orar então, oremos. Somos gratos, ó Pai, porque a Tua palavra tem falado ao nosso coração. Ela é o alimento diário, é o fortalecimento. E como nós temos nos tornado íntimos de Ti através, o Senhor falando conosco pela palavra, nós vivemos a palavra e falamos contigo através da oração. Agradecemos que o Senhor tem respondido às nossas preces. Gratos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas.
Gratos, ó Pai, pelo grupo Mulheres que Oram, que dão apoio a esse trabalho aqui de pregação da Tua verdade a todas as pessoas. E queremos nesse instante agradecer pela vida do pastor Jaime Cisterna, Senhor. Ele começou o seu trabalho servindo o Senhor aqui no Brasil e o Senhor está usando pelo mundo. Gratos, opera na vida dele, vem abençoar esse final de semana que ele trabalha como intérprete de William Glenn, lá em Curitiba. Abençoe o trabalho que será feito lá naquele local. Nós queremos também agradecer que o Senhor tem respondido as nossas orações e tem cuidado da família do reverendo Antônio Barros, da sua esposa Idalete, da sua filha Keila. Tem cuidado do filho, do Davi, que ficou, que não partiu para o céu. E o Senhor levou a filha deles, a Giane, e o esposo e o outro filho. E seja o Pai também abençoando a vida da Dona Lourdes, a mãe do esposo da Giane, que está no céu. E nos agradecemos muito pelo município de Itapema, lá em Santa Catarina, terem prestado homenagem a Giane, por todo o trabalho, pelo testemunho dela ali naquele local. Guarda, Senhor, a família, as duas famílias, Senhor, o reverendo Antônio Barro, Dona Idalete e a Dona Lourdes, né, e a família que perdeu os entes queridos. Agradecemos ao Pai porque eles já estão em glória, mas esteja conosco, nos fortaleça aqui, capacite-os a passar por esse vale difícil, sabendo que o Senhor é o pastor deles e o Senhor os conduz. Queremos, ó Pai, interceder pela Cida, né? Nós sabemos o que é a necessidade, mas a irmã que ora, Giovana, pediu. Colocamos também, Senhor, o Paulo, que é o cunhado da Neila, precisando da oração. O Senhor conhece o problema, que é a irmã que ora, irmãs que ora, a Heloína solicitou. Colocamos também, ó Pai, ela pediu também, oramos por Lorena, que precisa da Tua graça, por Lívia, que precisa. Esteja, ó Pai, operando na vida do Paulinho, preparando para a cirurgia do câncer que ele está a aguardar. Guarda a sua irmã Neuzinha, que está em quimioterapia. E seja, ó Pai, cuidando da Laurinha também, guardando, amparando. E seja, ó Pai, com os meus queridos amigos de Tietê, os amo profundamente. A minha amiga Bernadette fez aniversário, sou grato pela vida dela. E seja acompanhando o casal, cuidando, ó Pai, da Bernadette, da sua filha Sofia, e seja com o seu esposo também, Neodival. Cuida dele, guarda os seus passos, o abençoe em tudo, ó Pai, que ele tem feito por ela, e cuida da sua vida física e espiritual. Guarda, Senhor, também o Marrocos, na tragédia da catástrofe natural, a Líbia, e seja com os conhecidos do Rio Grande do Sul. Cuida, ó Pai, nesses momentos que eles precisam, e seja, ó Pai, também ali com a Itália, Senhor, recebendo refugiados, carentes de auxílio, e seja acompanhando aquela ilha que é de 6 mil habitantes, e recebeu 7 mil refugiados, e seja, ó Pai, operando, clamando o coração do povo europeu, auxiliando a resolver esse problema de refugiados, recebendo os refugiados para dar auxílio material e espiritual a eles. Guarda, Senhor, o nosso país. Sabemos, ó Pai, que o Senhor está presente, o Senhor é o nosso presidente, o Senhor é o que guarda, dirige esse país, tudo está nas suas mãos. E seja, ó Pai, abençoando a vida social desse país. Sabemos que há problemas sérios sociais, que o Senhor esteja operando. Guarda as autoridades em nível federal, estadual e municipal, nos 3 partidos que há, ou melhor, nos 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, esteja operando neles. Guarda, Senhor, também a vida espiritual da igreja, Senhor, da igreja de Cristo, em nível internacional, em nível nacional, em nível dos estados brasileiros, dos municípios brasileiros. E esteja, ó Pai, dando a todos a visão de reino, para que todos conheçam o poder de Deus e sejam como o José, o operário padrão, que tinha compromisso com Deus, cumpriu a sua missão e hoje está na glória. Merecemos por esse momento, nos abençoe. Oramos agradecidos e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Amém. E agora vamos cantar o hino. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, e o Mestre seguir no caminho do céu. O seu conselho ficou renovar, diligentes fazer do que Ele ordenar. Dom
servir a Jesus com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, que a coroa de glória nos no céu, a mansão dos fiéis sempre eterna será, por Jesus salvação e de volta nos traz. Do amor vem cessar a servir a Jesus com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor.